Teatro Municipal era tudo na cidade de São Paulo, era a grande casa cultural da cidade de São Paulo. O teatro ele é um símbolo do centro da cidade, ele é um ponto de encontro, você passa a qualquer horário no centro da cidade, você tem a escadaria cheia de pessoas sentadas, enfim. Coisa tão bonita a gente saber que o Municipal de São Paulo é esta beleza. São Paulo era uma cidade muito provinciana, muito pequena, e a vida cultural era muito restrita. Havia um ou outro teatro, mas é no fluxo do crescimento da cidade, por causa do café, que a vida cultural cresce um pouco. A ideia do teatro surge um pouquinho, você precisar de um teatro que de alguma maneira seja um ponto de encontro da vida cultural da cidade. Então o teatro seria, né, colocado no centro da cidade, seria um símbolo também desse crescimento e dessa modernidade, enfim, que São Paulo estava começando a querer ser símbolo, né? A escolha daquele local acontece porque do outro lado da rua, onde hoje é o Shopping Light, funcionava o segundo Teatro São José, que era a grande casa de ópera de São Paulo nesse momento, no início do século. Então, era uma região onde os frequentadores estavam acostumados a ir. Foi muito importante a construção do municipal em termos urbanísticos, porque possibilitou que São Paulo crescesse para o outro lado do viaduto do Chá, extrapolando o triângulo, que era o reduto elegante da cidade, feito ali pelas ruas São Bento, Direita e 15 de Novembro. Era uma área que estava começando a se urbanizar no final do século XIX e marca, portanto, a passagem da cidade em direção à região do Arouche, a região de Higienópolis, Consolação, Campos Elíseos, Santa Ifigênia. O teatro leva 8 anos para ficar pronto, e aí surge um grande problema. As pessoas se deram conta de que não tinha um espetáculo para inaugurar o teatro. Então eles resolveram chamar o Tito Rufo, que estava em turnê pela Argentina. Ele aceitou vir, mas ele queria fazer uma ópera, que era uma ópera que era talvez o grande papel dele, que era o Hamlet, do Ambroise Thomas. Puxa, mas nós vamos inaugurar o nosso teatro municipal com um compositor francês, então acabou se decidindo, por antes da ópera do Hamlet, fazer a abertura do Guarani, né, de forma que a primeira coisa a se ouvir dentro do teatro seria uma música brasileira. O teatro abriu, depois de 2 horas de discursos emocionados, com a abertura do Guarani, depois da qual se encenou a ópera. Só que o Hamlet era uma ópera muito longa, ela tinha 5 atos, já era quase 1h da manhã e a ópera não tinha acabado ainda. Eles acabaram, por isso, cortando o epílogo do Hamlet. E essa inauguração marcou o primeiro imenso congestionamento da cidade. Dizem que São Paulo parou, porque os convidados chegavam nas suas carruagens e não era de bom tom você saltar ali na esquina e resolver ir entrar a pé. A inauguração do Teatro Municipal ontem à noite foi um encanto que não encontra palavras que o descrevam.
festa da civilização de um povo vinculada a um belo monumento de arte que de hora em diante fulgirá com toda a beleza das suas linhas num majestoso anfiteatro do centro da capital, ela assumiu as proporções de um verdadeiro sucesso, pondo em evidência o adiantamento de nossa cultura. Da macieza voluptuosa dos cetins em decote e da negrura das casacas, emoldurando peitilhos de impecável brancura, vinha uma nuvem hierática de graça que se espalhava no ar balsâmico do recinto. É quase materialmente impossível dar uma relação completa e fiel de todas as pessoas que assistiram à inauguração do Municipal. Todavia, conseguimos tomar nota da maior parte dos espectadores. Essa foi a primeira das muitas noites em que o Teatro Municipal serviu como um palco paralelo para o desfile da moda. Em noites especiais, tudo parece se harmonizar, do brilho das echarpes ao negro dos smokings. Até o frio ajudou, ao tirar os casacos de pele dos guarda-roupas. Mas nenhuma joia foi capaz de ofuscar a nova decoração. Isso como se fosse para o próprio teatro deixar claro que a noite era dele, com direito à presença do presidente, governador e prefeito. Esse que o Ramos de Azevedo, quando projetou, essa é pelo menos a história que eu sei, ele se inspirou no Opéra de Paris. O Teatro Municipal de São Paulo foi criado 31 anos depois da Ópera de Paris. Em 1911, os bravos cafeicultores, a elite paulista, criou um teatro com mais ou menos os mesmos moldes arquitetônicos de Paris. O projeto em si ele foi desenvolvido por dois criadores, arquitetos de origem italiana, o Cláudio Rossi e por Domiziano Rossi, que trabalhou com Ramos de Azevedo há muito tempo. É um projeto em que a arquitetura é de estilo eclético, que mistura elementos da arquitetura barroca e neoclássica. A pessoa que só olha a fachada do teatro pode achar muito imponente, ele pode, de certa forma, afastar um pouco o público, mas que as pessoas se sentem absolutamente à vontade aqui dentro. Destaque-se também o trabalho minucioso, de muita qualidade, dos artesãos, né, que contribuíram com essa construção. O trabalho de serralheria, de marcenaria, os vitrais são maravilhosos, de origem alemã, as pinturas decorativas internas, as pinturas artísticas de Oscar Pereira da Silva. O Municipal, quando surgiu, ele reinava sozinho aqui nessa esplanada. E na esplanada do Vale do Anhangabaú era a grande referência, um cartão postal da cidade. Um grande vale que cria um arejamento nesse traçado urbano, em parte colonial, em parte do século XIX, de ruas estreitas, com prédios muito altos. Uma coisa que tem que se destacar é que o Teatro Municipal é um teatro de ópera. Ele foi construído para isso. Os grandes nomes vieram a São Paulo. Em 17, Caruso esteve aqui, foi um grande sucesso, uma coisa extraordinária. Mário Del Mona, que era um nome legendário. Um outro momento assim muito importante para o Teatro Municipal foi a vinda da grande Maria Callas. A ópera tem esse potencial, na verdade, de mexer com a emoção de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito espontânea ao mesmo tempo. As torcidas da Maria Callas e da Renata Tebaldi, que eram as grandes rivais da época,
brigando aqui na frente do teatro, discutindo, passando aqui pelo vidro do chá, conversando, não, ela é melhor, o agudo dela é melhor, é mais interessante, o legato, enfim. Na ópera havia uma certa torcida na ópera. Grupos defendiam determinados cantores que eram, digamos assim, quase popstars daquele tempo, não é? E se sabia que certas áreas eram difíceis. E quando o cantor então chegava naquela área, o público começava a aplaudir, gritar bravô e tal, até para encobrir determinadas falhas que pudessem acontecer. Vários nomes muito amados pelo público paulistano, mas nenhum deles, tanto quanto Beniamino Gilli, que entre 1920 e 1951 veio muitas vezes a São Paulo. Sua voz era muito conhecida, se tocava no rádio, todo mundo tinha discos. Fala-se muito de uma temporada que foi a temporada de 51 do Teatro Municipal, que foi uma temporada que viu nesse palco Maria Callas, Renato Tebaldi, Mário Del Mônaco, Mário Filipeschi, Tita Rufo, quer dizer, grandes cantores, grandes artistas que vieram nesse ano para cá e fizeram aqui o que de melhor se fazia em termos de ópera naquele momento. Quer dizer, o teatro não deixava a desejar nenhum teatro italiano, até porque eram as companhias italianas que vinham para cá. São Paulo, comoção de minha vida. Meus amores são flores feitas de original, arlequinal, trajes de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno. A Semana de Arte Moderna nasceu num momento que tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. A Semana de 22 faz parte de um movimento maior cultural na cidade de comemoração do centenário, independência. O centenário é importante porque o que está em jogo é justamente discutir que Brasil nós somos. Passa pela seguinte ideia: nós queremos um país moderno, um país urbano, um país moderno. E São Paulo é a grande expressão disso. São Paulo, comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. O teatro foi alugado por o valente a mais ou menos R$20 mil por uma semana inteira pela elite, pela burguesia cafeeira de São Paulo, para tentar mostrar o que estava sendo produzido de novo na cidade, tanto em termos de artes plásticas quanto em termos literários e musicais também. O hall, o saguão de entrada do Municipal, se transformou num museu onde foram expostas obras de artistas como Anita Malfatti, Brecheret, de Cavalcante, que causaram espanto. O que mais me incomoda é o excesso de amarelo que dá ao homem um tom por demais bilioso. No palco também se repetiram espetáculos, leituras de Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Delpicchia, que chocaram também aquela plateia acostumada com aqueles versos então parnasianos convencionais. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminé de fábricas, sangue, velocidade, sonho na nossa arte. A terceira noite, quando houve uma apresentação do Vila Lobos, que entrou no palco de chinelos, porque ele estava com problema ali no pé. Os estudantes da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, eles atiraram batatas, tomates e tudo no palco, protestando contra aquilo que não era tido como arte. A Semana de 22 veio quebrar paradigmas, ela veio romper com aquela arte tradicional e consagrada. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmo intermitentemente no meu coração arlequinal. Sou um tupi, tangendo um alaúde. Em
várias ocasiões, o Teatro Municipal, que é um teatro assim, da música de concerto, da ópera, ele se abriu para o teatro dramático. A ovelha pronta para o sacrifício. Ela sabe balir, ela sabe falar. Eu era sócio permanente do Municipal. Eu vi tudo. Eu acho que foi o Municipal que me influenciou de ver espetáculos, de ver museus, de ver tudo isso, o TBC que me levou, o DESP que me levou para o TBC, e ver companhias de teatro, ver tudo isso. Então, são quase 65 anos que eu vi teatro, vendo teatro. Eu sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro. Primeiro Festival Internacional de Teatro, criado em São Paulo pela Ruth Escobar, a empresária Ruth Escobar, trouxe grupos que se adequaram muito bem ao espaço. Eu me lembro muito bem do caso do grupo do Bob Wilson, esse americano absolutamente revolucionário. Eu vi coisas que modificaram o meu trabalho, né? Foi o Bob Wilson. Aquelas noites e madrugadas, eu ficava gritando pelos corredores que era um louco. Para as pessoas prestarem atenção que estávamos ali diante de alguma coisa que modificava, pelo menos para nós brasileiros, o teatro. Lilian Lemberts e eu, nós nos propusemos a produzir um Beckett, um Esperando Godot. Depois de uma carreira de 1 ano e meio, quase 2, nós fizemos o grande encerramento da nossa temporada com Esperando Godot, do Beckett, aqui, nesse espaço cênico sagrado, no Teatro Municipal de São Paulo, lotadinho, com gente até as galerias, aplaudindo em cena aberta. Perspectivas risonhas. Vamos embora! Não podemos! Por quê? Estamos esperando Godot! Ah, é mesmo? Meu nome é Eva Vilma, mas se você quiser pode me chamar de Vladimir. A essa altura o personagem e eu já estamos misturados. Anos difíceis, 1977, direção de Antunes Filho, que dizia no programa da peça que o nosso Esperando Godot era esperando a democracia. Nós estamos na Praça Ramos Azevedo, este é o cenário de São Paulo, e aqui estão concentrados os artistas. Por que a greve, Fernanda Montenegro? A greve, que pela primeira vez está sendo feita, infelizmente, no teatro brasileiro, é contra a censura, a favor da cultura. E explicamos. Dia a dia, determinados problemas com a censura vem tomando um caráter de maior dificuldade para um diálogo. Houve momentos ali no teatro que a política estava por trás da arte, ou vice-versa. E nisso o Teatro Municipal, com todo o seu luxo, digamos, elitista ou burguês, exerceu um papel progressista. E nos anos 70, em plena ditadura militar, as escadarias do Municipal foram palco de manifestações populares contra a censura e a favor de uma liberalização do regime. Hoje, quase todas as manifestações se dão no vão livre do MASP, mas na minha juventude se dava nas escadarias do Teatro Municipal. Desde o momento em diante, nós estaremos aguardando ansiosamente as medidas que o senhor ministro Gami Silva prometeu tomar em favor da intelectualidade e da cultura brasileira. Estamos confiantes na sua promessa. Ele nos disse e nos afirmou que o teatro, a partir deste momento, é livre. A fim de que o teatro, o cinema, todos os artistas brasileiros possam criar em paz. E não só as escadarias foram usadas de uma forma absolutamente democrática, como também internamente. Em plena ditadura militar, foi instituído o mês do teatro, onde se apresentavam peças
absolutamente de vanguarda e de resistência, como, por exemplo, a Valha na Carne, do Plínio Marcos, o Macunaíma, do Antunes Filho, e por aí vai. Mais ou menos nesses anos difíceis para nós, Roger Planchon, diretor francês, um dos grandes diretores de teatro da França da época, esteve em São Paulo com um espetáculo. E antes de começar, ele foi à boca de cena e disse que lamentava que naquela noite que eles iam estrear, havia um homem de teatro brasileiro detido. Eu acho que era o dramaturgo César Vieira. Aí isso criou uma situação, uma saia justa, porque um francês importantíssimo, com a chancela da embaixada francesa, foi lá e pôde dizer isso. Aquilo para nós todos foi um grande alívio, né? Eu tomei realmente a decisão drástica de não mais fazer teatro no Brasil enquanto existir censura. Não, eu prefiro esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou. Mas não é por ele que vine e vengoso por me custou. Na gestão do Sábato Magaldi, que foi um grande secretário de cultura, ele abriu o teatro para fazer cenas de poesia de vanguarda, de beat generation, etc. E houve a famosa cena do poeta que faz xixi no palco do Teatro Municipal, né? E o Sábato Magaldi quase perdeu o cargo de secretário por conta disso. É uma tentativa, né, de popularizar um pouco mais essa arte tão expressiva para todos nós. Muito obrigado. O Sábato Magaldi recebeu uma pressão do SNI, de então Serviço Nacional de Informações, para que ele não cedesse o Teatro Municipal para o Festival Internacional da Ruth Escobar. E o Sábato Magaldi disse que não faria isso, resistiu a essa pressão da ditadura do governo e da censura e abriu o Teatro Municipal, com o apoio do então prefeito Olavo Setúbal. A gente imagina hoje pela coisa vetusta que é o teatro, pela sua arquitetura eclética, não é? Uma coisa do passado, mas o teatro esteve presente sempre nas transformações da cidade. Daqui a pouco, aqui no Teatro Municipal, o Tribunal Tiradentes, que vai julgar a Lei de Segurança Nacional. Eu mesmo, quando secretário de Cultura, abri o Teatro Municipal, era uma época de reabertura democrática no país, nós fizemos aqui um grande ato pela anistia. Vários ex-presos políticos conversaram, ou seja, foi o Teatro Municipal que abriu uma discussão importante também sobre a questão do grande movimento de anistia, né? Isso é uma característica que o teatro tem desde o início, ser um ponto de encontro, ser uma referência do centro da cidade. Isso vale até hoje, né? As escadarias do teatro até hoje são um ponto de encontro do centro da cidade, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu vim ao Teatro Municipal, eu devia ter por volta de 10, 12 anos de idade, para assistir um recital de piano da grande pianista Guiomar Novaes. E eu vim com minha avó, que me trouxe. E eu fui barrado na porta do teatro, com 10 anos, 12, porque eu estava sem gravata. E não se podia entrar. E aí tinha um funcionário da casa chamado Carlindo. E ele foi lá e arrumou uma gravata para mim, me colocou. E sentei, e quando Guiomar Novaes começou a tocar, eu me transformei. Aquilo me levantou de uma forma que eu acredito que ali foi uma mudança na minha vida. Era obrigatório o terno e a gravata. Ninguém entrava para assistir coisa nenhuma, os homens, se não tivesse de terno e gravata.
Eu me lembro que nós punhamos a roupinha de festa de fim de ano da escola, assim, vestidinho branco. Lembro até hoje eu pulando a grade de lá de fora do teatro para conseguir subir escondido até lá em cima no puleiro para poder assistir os concertos internacionais quando os ingressos já estavam esgotados, né? Nós ficávamos ali na porta de entrada, na escadaria, nós todas unidas, quietinhas, o público entrando, a gente se fazia de frequentador, assim, muito chique, mas a gente aguardava todo mundo entrar, porque o porteiro, depois que todo mundo entrava, ele via que já estava tranquilo, ele só fazia assim. E aí nós entrávamos. Eu não posso homenagear o Teatro Municipal se não homenagear uma pessoa, um funcionário. O Arlindo. Ele era porteiro e deixava a gente entrar. Eu e minha tia. A gratidão é muito grande. Foi sempre o zelador desta casa. Queriam que ele fosse cantor, porque ele tinha uma voz de baixo. Eu vi tudo. Deixava entrar no meio, todo mundo. Passa. Eu e minha turma. Estávamos lá. Me comove isso porque é gente boa. Naquele tempo era tudo a maior sociedade que vinha da mulher, tudo de anel, tudo. Ninguém passava nem na porta do teatro. Era tudo gente rica, né? Tudo uma grande sociedade, né? Olha, eu presenciei coisas incríveis, né, nesse teatro, mas uma das grandes experiências minhas, emocionais, foi quando eu trouxe pela primeira vez a Sinfônica Heliópolis, os garotos lá da comunidade de Heliópolis, para fazer a sua primeira apresentação dentro do Teatro Municipal de São Paulo. Era a primeira vez que eles tocavam numa grande sala, numa sala importante. E isso foi uma emoção muito grande, porque estava lotado o teatro, inclusive com pessoas também da comunidade que colocaram a sua melhor roupa. Era a primeira vez também que eles vinham ao Teatro Municipal de São Paulo. E no final foi realmente uma grande emoção. Foi um momento para mim histórico, para mim na minha carreira, estar com a Sinfônica de Heliópolis nessa noite no Teatro Municipal de São Paulo.